Muito bom dia, galera. Hoje eu tenho uma missão muito especial. Eu escolhi 6 amigos para dar um treinamento, um relatório completo de como começar uma academia, de como torná-la profissional, como tornar uma gestão que é uma gestão de bairro para uma gestão profissional e fazer uma academia de bairro concorrer com as fits da vida, Smart Fit, Life Fit e entre outros, né? Sem a condição financeira que eles têm, porém com algo que só nós temos e hoje vocês vão aprender um pouquinho. Então, ó, vem comigo que vocês vão ver tudo que vai rolar hoje. Tu vai também, tá? Aqui, ó, lá na Brutus Reis. Aí, ó, uma coisa importante, quando eu chego na academia eu falo com todos os alunos e eu sei a maioria do nome de todos eles. E outra, eu convido todos eles para aquilo ali, ó. Passando lá na TV, a Brutus Reis, esse é um dos eventos que a gente participa e eu não posso deixar de convidar todo mundo, né? Então, é isso. Vamos pra lá que tá chegando a hora. Aqui, ó, hoje a gente vai fazer uma parada bem artesanal aqui, né? Como eu disse pra vocês, eu escolhi algumas pessoas a dedo para estarem aqui conosco nesse treinamento e, assim, vai ser na unidade. A galera tá numa expectativa grande. Era para ser algo pequeno, mas eu acho que a parada tá se tornando algo maior. Ó, isso aqui é um capricho a mais que a gente tá fazendo aí para receber as pessoas bem, né? Quando a gente recebe as pessoas na nossa casa, a gente quer tratar as pessoas bem. Então, cafezinho da manhã pra galera aí, ó, com todo carinho. Bom dia, meu camarada. Como você tá? Que prazer, cara. Parabéns aí por essa iniciativa. Que maneiro, cara. Acabei de fazer um vídeo falando sobre exatamente isso, cara. Que eu escolhi 6 amigos a dedo pra fazer uma parada pra... E minha equipe, né, de meus líderes também. É aquilo, cara. Faça um negócio que ajuda algumas pessoas que precisam mesmo, que são amigos meus que ou alguns estão com problema, outros estão querendo fechar, e outros estão tentando se adaptar a esse modelo, a esse novo cenário. Porra, e treina a minha equipe inteira. Tá pronto pros teus 30 minutos de fala? É que vai ter uma hora que tu vai falar aqui, entendeu? Não sabia disso não? O Júnior te falou não? Falou. Tô brincando. Calma aí, você é o? Jefferson. Você é o Jefferson, você é o... Sou representante no marketing da House Train. Porra, que maneiro. Caraca. Calma aí então, deixa eu ver se sobrar aqui eu deixo um pra você. E tua área é outra, né? Sabe que isso é pra você, né? Deixa quieto. Não vou falar não, senão vai me emocionar. Não, é pra ele, pô. É como se fosse um bate-bola, uma reunião de amigos, porque todos vocês aqui são meus amigos que eu escolhi a dedo aqui para estarem aqui, pra gente debater, né, o nosso mercado fitness e, de alguma forma, eu poder ser útil para vocês aí dentro desse novo cenário que se apresenta aí ao fitness. Eu acredito que, pelo que a gente tem feito, tem sido um bom exemplo de um processo de gestão profissional numa academia de bairro, né? E como vocês são meus amigos, eu queria poder compartilhar. E aí eu já faço, por exemplo, na academia do Alexandre, eu fiz processo seletivo lá para ele, né? Tô sempre querendo fazer algo lá na academia do outro Alexandre, meu amigo da Tati, mas não consigo estar em todos os lugares, né? Então eu falei, cara, vou fazer uma parada bacana, vou chamar os amigos, meus amigos que eu não sei se tô sempre com vocês, né? E vamos debater um pouco sobre isso, com o único objetivo, de fato, mesmo de eu conseguir passar alguma coisa e da gente compartilhar conhecimento. Então, assim, desde já é um prazer enorme, me sinto muito honrado de ter vocês aqui. Todos que eu convidei vieram, então foi com muito carinho que eu convidei, com muito carinho eu recebo essa vinda de vocês aqui. É uma honra também, né? Sei que nós temos uma vida muito ocupada, para tirar um tempo para fazer isso durante a semana não é fácil. E a cereja do bolo aí, fui presenteado aí com a vinda do nosso amigo PC, que é um amigo querido. Virou a cereja do bolo. Que fiz um convite para ele despretensiosamente, tem as ocupações dele, né? Quem não conhece o PC, assim, deixa eu ver aqui. O PC, ele é um dos meus mentores, tá? E eu colocaria ele aí no top 3 aí. Para mim é o top 1 de gestão do Brasil, tá? Eu falaria Rio de Janeiro, mas, cara, eu acompanho muita gente. Nem era uma coisa, você vê que eu nem tô com roupa formal nem nada, nem era uma parada dessa, era uma coisa bem artesanal e eu espero que, assim como vocês viram, eu não preparei apresentação, cara, bate-bola, eu fiz um negócio que dificilmente as pessoas fazem, que é abrir o jogo e ensinar o passo a passo de como tem que fazer. Eu já fui em vários cursos, a galera que dá o curso, eles estão mais preocupados em fazer o marketing ali, em vender o sabor gestão profissional, né? Do que, de fato, a pessoa sair de lá e falar assim, porra, eu sei o que fazer a partir de agora.
E aí, por isso, fiz exatamente assim, tive o cuidado de fazer isso aqui ponto a ponto, nada de chat GPT, essas paradas, para poder falar assim, cara, eu faço isso. Quando eu chego na unidade, é isso que eu faço. Os meus líderes fazem isso. Quais são os cargos? São esses. Então, eu não quero passar para vocês a receita de bolo perfeita, porque não existe uma receita de bolo perfeita. Existe, o PC fala muito isso, o que cabe dentro do seu negócio. Então, isso é o que cabe para mim hoje. Faz sentido para mim, funciona, né? Eu tenho resultado através disso. Não é para pegar isso aqui e aplicar no seu negócio sem identificar as variáveis, né? A individualidade de cada negócio, né? Então, é importante que vocês tenham isso aqui como base, mas cada um vai usar no seu aqui. Eu vou apresentar aqui cada um rapidinho e vou falar da minha equipe também, que estão aí, e cada um vai falar meia hora. Ele não sabe nem o que vão falar, inclusive, né? Tô brincando. E não é para ser uma coisa muito longa também não, tá, galera? Então, vamos ver, conforme a gente vai indo aqui. Para quem não me conhece, né? Eu não conheço ninguém aqui, porque eu também sou nova nisso. Na verdade, eu venho de uma academia de Realengo. Eu sou casada com o dono da academia. Já sempre malhei, sempre tive na academia, sempre vivi esse mundo, mas um pouquinho afastada. Eu fui do mercado financeiro durante 15 anos e saí do mercado financeiro e entrei nesse mundo para ajudar meu marido, porque a gente tem outros negócios e fica difícil de administrar tudo, né? Então, aqui, hoje, eu estou mais para ouvir e para partilhar, mas assim, pouco, porque a minha vivência ainda é muito pequena nesse mercado. Mas eu acredito que toda troca é válida, por isso que eu estou aqui hoje. O Júnior, que é o marido dela, meu amigo, quando eu comecei aqui nessa academia, eu trouxe ele aqui, ele andou aqui comigo e falou assim, Pedro, aqui dá para funcionar uma boa academia, e me ajudou muito. Então, ele não pôde vir, porque ele é professor de Estado, mas mandou a esposa, eu espero poder ajudar também. A nossa primeira academia já tem mais de 20 anos, né? A academia dele é muito antiga, tipo a tua, muitos anos. E ele é o ponto central, é o típico professor da sua própria academia, que dá personal o dia inteiro, todo mundo conhece, todo mundo gosta. Só que hoje nós somos assombrados, que nós estamos no mesmo bairro ali, por mais que um pouco distante, por uma academia de rede muito forte que chegou em Realengo, que chama R7. Né? E aí, assim, como é que você convive com uma gigante dessa do lado? E aí, fácil. E aí eu te falo assim, ó, como é que tá o nosso número de alunos? A Gabi, nossa líder de venda, depois que a R7 abriu. A mesma coisa ainda sobe, tá maior. Ué, como assim? A gente vai falar sobre... por isso que eu falei que é fácil. A gente vai falar sobre... Acho que eu vou deixar ele falar sobre isso depois. Sobre o fomento da atividade física que essas grandes redes geram, né? Quando elas entram, né? Prazer te receber aí, tá, Raquel? Oi, galera. Eu sou Camila. Matheus, nós somos da Startup. Nós temos 2 unidades. Fico aqui, uma fica em Palmares e outra fica em Cosmos. Na mesma rua, Estrada de Paciência, só o bairro que muda. A gente tem a nossa academia já desde 2019. E é assim, quando entramos, eu e o Matheus, para tudo, né? Recepção, a minha mãe ajudava na parte da limpeza, até que chegou um momento que a gente viu que não ia fluir desse jeito. Foi quando a gente começou a buscar conhecimento e a gente fez uma imersão com a Almeres, né? A gente fez um treinamento, fez uma consultoria com a Almeres, mas a gente identificou que nem tudo que é passado numa consultoria é pra gente. Então a gente conseguiu aproveitar o suco que se encaixava pra gente, porque tudo que ele dizia, se a gente colocasse na nossa realidade ali, do jeito que ele gostaria, não ia fluir. O meu custo, o meu preço de mensalidade que ele tentou impor, não ia rolar. Até que a gente pegou o que se encaixava e foi aí que a gente fez a virada de chave. Foi aí que a gente fez a colocação de consultoras, de coordenador. Hoje a gente consegue ter uma equipe e a gente conseguiu abrir a segunda unidade já bem mais estruturada. Então, assim, ele trouxe o conhecimento, mas você precisa identificar o que aquilo dali se encaixa, que foi até que o Pedro comentou, né? Que ele falou que tem que identificar. Se você não conseguir identificar e colocar, se o Pedro chegar para mim e falar, ó, isso daqui funciona para mim, mas se eu pegar do jeito que tá para você e colocar na nossa, eu tô botando Ctrl+C, Ctrl+V, o meu público pode ser diferente do seu. Então eu preciso entender a metodologia que o meu público precisa, e foi essa virada de chave que a gente teve. Então, assim, hoje a gente está aqui para poder fazer uma troca, conhecimento sempre é bem-vindo,
E até comecei com ela, né, que a gente sente falta de, às vezes, fazer outros cursos, parte de gestão. Hoje em dia está tudo mudando o tempo todo, teve um boom muito grande. Então, se a gente não acompanhar e não colocar para dentro da nossa realidade, a gente fica para trás. Então, assim, eu acredito que esse grupo aqui vai ser uma troca bem bacana. Legal. Eu falo que o Matheus é meu amigo de infância. Só que eu conheci ele hoje. É que a gente troca, a gente conversa muito, a gente troca figurinha direto, a gente tá sempre conversando como se a gente fosse amigo de muitos anos. Só que a gente nunca tinha conseguido, se encontrar. Aí, dentre os amigos, né, que eu trouxe para poder fazer, eu falei, cara, eu vou chamar o Matheus pra gente, botar isso pra funcionar, pra fluir, né, cara? E aí eu trouxe aí o Matheus e a Camila. Prazer também receber vocês. E agora eu vou apresentar o Alexandre, que é um dos caras que... assim, eu costumo falar do Alexandre o seguinte, 50% da minha nova unidade tá na conta dele. Ele é meu sócio, só que ele não vai receber nada. Porra, é foda falar isso. Ele não sabe, Não, e o pior, ele é meu sócio e não vai receber nada. É complicado. Cara, esse cara é demais, ele me ajudou muito e continua me ajudando lá. Hoje somos amigos pessoais também, além de parceiros de compra. Esses caras são doidos, eles vão para São Paulo, para Minas, para conhecer dono de fábrica e fazem contato e, mano, e a parada dá certo. Os caras são muito pra frente, assim, né? E eu já fiz um treinamento com ele lá, palavras dele mesmo, né? Foi, qual o faturamento que aumentou lá depois do treinamento? 30 mil. 30? De um mês pro outro, e assim, não tem mágica, tá? Não aumentou, eu vou ensinar algumas coisas para vocês aqui, que se colocar em prática, não é de uma hora para outra. Não vai fazer sentido, às vezes, de uma vez só, mas aumenta o faturamento. E não tem mistério nisso. Não tem mistério. É só você mudar a forma que você vende. Por isso, os vendedores, né? Por isso que eu vou falar hoje sobre venda e não compra, né? Que existe uma diferença entre compra e venda. Vou deixar ele falar também depois sobre isso. Hoje, o modelo que se encaixa para mim é venda, né? É diferente da Live, por exemplo, que é compra, né? Junto com a Smart e tal. E assim, vocês vão entender um pouco da estruturação de cargos. E aí a gente fez lá essa modificação dos planos dele, e aí vocês imaginam, se vocês têm a conta básica, você tem 500 alunos pagando R$100, quanto você tem por mês? 50 mil, né? Só que se você tem 500 alunos, e esses 500 alunos compram um plano trimestral, por exemplo, que é o que o Vitor está pensando em colocar lá, você tem... Então, um exemplo aí de R$300 mesmo, 3 vezes. Você tem quanto de faturamento no mês? 150 mil. Então o cara pensa assim, caraca, mas esse cara é bom demais. Pô, não é bom demais, mas só multiplicou o que você recebeu por 3. Só que é aquilo, se você vendeu para 500 3 meses, no mês seguinte, como é que você faz? Não tem nada? Por isso a importância da previsibilidade financeira, de ter um ADM cuidando da empresa, vou apresentar depois ela aí também. E um gestor para poder falar assim, cara, beleza, essa galera aqui fez o plano, mas como é que a gente faz agora para ter mais planos? Tem uma galera que não tem plano, que tem que correr atrás dessa galera. Tem uma galera nova que está chegando. Tem que ficar preocupado com o churn, que que a palavra está na moda, né? Que é a taxa de evasão da academia, lá a galera que está saindo. Então, assim, cara, é muito número para controlar. Imagina se eu tivesse que controlar o número de 3 unidades. Eu não ia conseguir, eu ia estar louco. Então, por isso que a estruturação de cargos ela é fundamental. Eu vou mostrar para vocês como funciona para mim. Na Caixa Morra, é a Academia Heaven Fitness. Tá? Essa aqui é a Luciana, ela é minha namorada, é a coordenadora da academia. Como também a história da moça ali que falou que, acho que eu não sei quem tinha um sonho de ter uma academia, que era o sonho dela. Então, quando eu conheci ela tinha um sonho de ter uma academia e eu, como investidor, achei legal. E entramos nisso. Logo na pandemia. Abri uma academia, um mês depois fechamos. Então passamos todo aquele perrengue de academia fechado um mês depois de abrir a academia. Dali para cá viemos crescendo bem devagar, né? Porque quando a gente abriu o negócio. E agora a gente deu um boom. Justamente, até os amigos aqui sabem que eles têm academia lá, que é a próxima Caixa Morra também, né? A Life e tal. Então deu aquele enxame de academia de rede, né? Ultra, Smart, várias academias. E isso deu uma balançada no início, mas pra gente foi muito bom. Por quê? Fez a gente realmente acordar. E com isso a gente expandiu. Com o tempo eu conheci o Douglas, né? Que foi um comprador meu de equipamentos. E daí arrumei esse problema pra minha vida. O cara ali é acelerado, sonhador e vai
impulsiona. E a gente botou para andar o negócio. E depois conheci o Pedro, também no CREF, batendo papo, metendo lá na conversa lá junto com a Cristina. E a gente virou amigo pessoal também. E hoje a gente, sempre nós três conversando, fizemos uma troca, né, de ideias, de experiência. E isso para mim foi assim, gigantesco, tanto para mim quanto para o Douglas e para o Pedro. Hoje eu estou abrindo minha segunda unidade, o Pedro está abrindo a terceira, e em breve o nosso amigo provavelmente vai abrir a segunda dele também, se Deus quiser. E é isso, né? Essa experiência que o Pedro trouxe para mim foi uma virada de chave, né? Eu tinha muitos planos, eu tentava agradar muito o cliente. Eu dava o que o cliente queria. Hoje em dia não, é o que nós temos. Então eu reduzi o máximo possível para chegar onde eu quero. Ainda vou reduzir um pouquinho mais. Aumentei meu ticket médio porque academias maiores, com preços mais elevados, abriram ao meu redor. Então isso para mim foi maravilhoso. Então eu tenho meu público selecionado e consegui aumentar meu ticket médio. Então hoje eu estou nisso, entendeu? A única coisa que eu acho que de repente a gente vai até entrar nesse assunto mais para frente, que balança um pouco, é a parte dos pés da vida, né? Os Gympass, Total Pass, essa área que balança um pouco a gente, que a gente perde um pouco de previsibilidade, né? Mas em relação a ticket médio, ganho, em relação a outras academias, isso foi bem bacana depois que eu conheci o pessoal aí, Douglas e o Pedro. Esse assunto de Gympass, Total Pass, dá o que falar também, né? Pô, só papai do céu. É quase um dia inteiro para falar sobre isso. Aí eu já tô aqui pensando aqui, eu falei assim, porra, isso o PC fala bem. Aí eu fiquei pensando, porra, daqui eu vou deixar ele sentar aqui e vou sentar ali, mano. E tudo eu tô falando, eu falei, porra, ele fala isso na mentoria dele. Já anotou na lista? Tu me enganou, velho. Porra, era... O lucro dele seja muito grande. Porque ele simplesmente não paga aluguel, não paga luz. Podia falar isso? Podia falar isso? Não sei se podia, mas... Cara, é porque é um caso muito específico, por exemplo. As minhas academias são todas alugadas. O Vitor também tem a academia dele lá, aquele sítio lá que ele chama de academia. Que também é um diferencial. Também tem painel solar e também tem Porra, isso deve dar uma liberdade do cacete, mano. Eu vou querer saber por que não. Fala você então aí. Depois eu volto pro Edu. Fala aí, Vitor. Tem que apertar esse bagulho? Não, é só... Bom dia. Bom dia, pessoal. Meu nome é Vitor, eu tenho 48 anos, eu fui lutador profissional, lutei em vários lugares do mundo, foi isso que me trouxe para a educação física. Eu sou conselheiro do CREF e, cara, eu sou dono do lugar, tá entendendo? Eu comprei o terreno, eu tenho as placas de energia solar, o maior inimigo que nós temos, nós não podemos fazer nada, que é o governo. Eu sempre falo lá, quando falo no CREF, que a atividade empreendedora no Brasil é uma pseudo-atividade criminosa. E isso é muito complexo, porque tudo que você faz, você está nessa linha aí. Porém, eu tenho um amigo aqui que falou uma coisa interessante, você precisa se libertar disso. Não adianta reclamar daquilo que você não pode controlar, então o teu negócio é reformular e trabalhar. Eu pago um IPTU hoje de R$30 mil, não tem contrapartida nenhuma. Nós temos um bairro onde você tem uma força paramilitar que normalmente você tem que pagar uma segurança, e isso aí é uma coisa complicada, mas por um outro lado é bom, porque o tráfico não manda você fechar, e isso aí é positivo. A placa de energia solar é uma batalha eterna, porque a Light te rouba toda semana. Tirando esses fatores que nós não podemos controlar, eu vou passar para a parte da gestão da academia. Eu sou uma pessoa que não anda no rebanho, então eu fui chamado uma vez de português, e eu sou mesmo. Eu sou tipo um português, apesar de ser nordestino. Eu administro a academia de uma outra maneira. Se todas as pessoas botam LED, eu não coloco LED. Se todas as pessoas vendem plano, eu não vendo plano. As pessoas aceitavam agregadores e eu, durante um tempo, não aceitei, passei a aceitar agora por outros motivos. Essa questão de coordenadores, eu tive... Minha academia faz 20 anos no domingo. Faz 20 anos no domingo. E aí, essa questão eu tive coordenadores, pessoas boas, pessoas ruins, algumas saíram, algumas ficaram. E hoje o desafio para mim é aderir a algumas coisas de modernidade que são vendas de plano. Eu não vendo plano, é só mensal. E minha academia dá lucro. O prédio é meu, a academia é minha, eu tenho liberdade para poder vir aqui, eu só dou aula naquilo que eu gosto de dar aula e eu monto sempre coisas novas.
CrossFit, quando não tinha ninguém, eu montei a primeira box dessa região aqui. E aí, cara, assim, existem muitas coisas que eu sou muito bom e existem muitas coisas que eu sou muito ruim. E nas coisas que eu sou muito ruim, eu pretendo aprender algumas com o Pedro. É isso. Maneiro. Edu. Não precisa apertar, Edu. Fica tranquilo. Então, pessoal, bom dia. Me chamo Eduardo, sou proprietário da Metal Fitness. E, assim, eu fui militar a minha vida toda. Então, nunca tive muito tato com essa parte administrativa. E a Metal ela surgiu de uma oportunidade pós-pandemia, no qual o antigo dono ele decretou falência. E eu comprei um espaço de 90 metros quadrados com alguns equipamentos. O Pedro não chegou a conhecer essa. E assim eu fui evoluindo, crescendo aos poucos. Hoje a academia tá 4 vezes maior do que a inicial. Só que a gente estagnou. A gente estagnou porque, como eu disse, eu nunca tive muito tato com essa parte administrativa. Então foi muita coisa na sorte, a inexistência de concorrente, e as coisas foram fluindo. Só que hoje, acredito que o meu cenário é um pouco diferente da maioria aqui, que o meu não é só uma academia de bairro, é comunidade mesmo. E lá eu tenho que lidar com alguns concorrentes e algumas coisas peculiares, como, por exemplo, o público que prefere pagar R$50 numa mensalidade numa academia de chão de cimento do que pagar um pouquinho mais numa outra. Então, Dom Bosco. Então, assim, são desafios que eu lido diariamente. Sou eu sozinho para lidar do alfinete ao foguete e sempre trocando ideia com o Pedro. Muita coisa ele conseguiu me ajudar. Como a amiga também disse, tem coisas que não se aplicam para todo mundo por causa do público e tudo mais. Então, hoje, né, agradecendo o convite, estou aqui para poder tentar adaptar o máximo que eu posso lá na minha unidade. É isso. E aí ele botou, imagina vocês, uma academia que tinha, eram quantos metros quadrados? 90 metros quadrados para 400, 500 metros quadrados, que é o tamanho da academia dele. Que ainda dá a sensação de que é maior porque tem aquele pé direito de 7 metros, né, que é padrão, né, de galpão. E aí, porra, aí tu tem que colocar um monte de aparelho. A gente botou lá, botei um monte de aparelho lá também para ajudar, mas não é o bastante só botar aparelho e você aumentar, às vezes, o tamanho é pior. Aumentar, às vezes, é pior. E aí, assim, tem um caso muito específico de um amigo meu aí que ele disse que a Smart Fit ia abrir do lado dele. E aí ele falou o seguinte, cara, a Smart Fit vai abrir do meu lado. Um tamanho enorme. Então, o que a gente fica querendo fazer? Aumentar o tamanho. Aí sabe o que esse cara fez? Esse cara é muito doido, mano. O cara diminuiu a quantidade de aparelhos, reduziu a quantidade de aparelhos e focou no atendimento ao cliente. Você tem um espaço muito grande e você não consegue atender bem. E aí ele focou no atendimento ao cliente, diminuiu o tamanho e falou assim, não, esse cara é maluco, né? Assim, a gente olha assim, né? E aumentou o preço da mensalidade. Aí essa daí decretou a loucura. Cara, o cara aumentou o preço da mensalidade. E aí eu falei, cara, mas qual o sentido disso? Aí ele falou, bom, se eu tentar me igualar aos caras, eu não vou conseguir. O público deles é diferente do meu. Então, eu preciso escolher o meu público. Aí eu vou falar um pouco sobre modelo e posicionamento. Então, primeiro ponto, ok. Segundo, por que aumentar a mensalidade? Pô, essa aí acho que é difícil alguém acertar, hein? Por que ele aumentou a mensalidade? Também, mas o que ele aumentou? Ele fez o cálculo do quanto que ele já sabia que ia sair de pessoas, e aí ele falou assim, pô, se eu já vou ter um decréscimo no meu faturamento, como é que eu faço para aumentar? Porque isso já vai acontecer. Porra, quem quer ficar aqui, paga mais, e no final das contas, a galera que vai sair e aqui não vai fazer diferença. Porra, eu falei, cara, genial essa porra. Deu certo. Conhece esse cara? De vista, né? É. E aí, porra, PC agora. Sou PC Chiesa e sou da rede Life Fit desde a primeira unidade, mas não vou falar da Life Fit porque, pelo que eu vi, o pessoal não gosta muito de rede. Inclusive, não sei se você sabe, tem um grande risco de você ser jogado daqui de cima hoje. Duvido. Vou mudar essa percepção. Tô brincando. Prometo. Então, para começar, eu gostaria de falar o seguinte, que
aquele filme Tropa de Elite, o 2, o subtítulo dele identifica muito o que a gente tem que pensar. O inimigo é outro. Então já vamos começar por aí para vocês, porque eu olhei aqui é alto. Então, vamos lá. Vou contar uma historinha rápida para vocês. Pelo que eu vi aqui, a maior parte que está aqui não tem a idade que eu tenho de academia. Eu abri a minha primeira academia em 1992, há 34 anos atrás. Se o pessoal era nascido, era bebê. Então, isso aí já... A minha primeira academia tinha 12 máquinas. 8 eu fiz com um amigo meu que era serralheiro e soldador da Marinha. Minha academia, a parte de musculação, era menor do que essa sala. E a gente vai crescendo, vai fazendo. Durante 18 anos eu só fiz besteira. Todas as histórias de vocês aí, eu começo a rir, porque eu me vejo em cada um de vocês. Professor de Educação Física, sonhei em montar uma academia, era meu sonho, que rapidamente virou um pesadelo. Não ganhava dinheiro, só trabalhava, machucava o dia inteiro, final de semana. Uma desgraça, 18 anos nessa brincadeira aí, trocando figurinha, trabalhando. Tudo que vocês falaram eu me identifiquei assim 100%, mas sem tirar nada. De não saber o que estava fazendo, não saber o que vai fazer no mês que vem. Tudo isso foi exatamente assim. Só que o Pedro falou uma coisa muito legal. Ele falou em 10 anos, eu falei, 10 anos. Há 34 anos atrás, há 24 anos atrás, há 14 anos atrás, dava para fazer assim. Hoje não dá mais, gente. Hoje não dá mais. E uma coisa que eu posso falar com total tranquilidade para vocês é que as redes não vieram para prejudicar, muito pelo contrário. Eu vou me incluir, tá? Vou falar, nós, academias de bairro, somos plenamente beneficiados pelas redes. O único problema somos nós. A gente ferra o nosso negócio, não são as redes. Na pandemia, um monte de academia que eu conheço, de conhecidos, de amigos, fecharam. Eles faliram. Na verdade, eles já estavam falidos. A pandemia só mostrou. Tem uma frase que diz que quando a maré abaixa, que a gente vê quem estava pelado. E é exatamente isso. Já estavam falidos. Porque eles, quando você trabalha no teu limite de se sair 2 alunos eu não pago a minha consultora, tu tá falido. E a pandemia fez isso. Então, quem sobreviveu é quem tinha já um backgroundzinho legal, tinha um dinheirinho guardado, tinha uma condição diferenciada que não dependia 100% da academia, porque quem dependia e não tinha isso, sucumbiu. Então, o que eu posso falar para vocês é o seguinte, a academia de bairro é o que vai ser diferencial de verdade no nosso mercado de fitness. Porque rede vai ficar tudo igual. Eu não sei de onde está surgindo tanta academia de rede, não sei o que está acontecendo, não sei, eu só sei que isso não vai continuar. Não tem como continuar. É matemático o negócio, então não tem como continuar. Com relação às academias de rede que abrem do lado da gente, a história que ele contou foi em 2017, quando foi abrir uma Smart a 50 metros da minha. Eu tenho uma academia de 2.000 metros quadrados e 50 metros depois eu tenho uma outra academia de bairro. E essa academia, a gente tinha muito mais resultado financeiro do que essa de 2.000 metros, por N motivos. Mas o principal era o nível de fidelização. E aí o Pedro vai falar bastante disso também. Não vai ficar jogando nas minhas costas, não. E isso é uma coisa que é fundamental. Ao longo do tempo eu vi que o relacionamento é o principal fator para a gente que é de academia de bairro. E a gente tem o hábito de ficar olhando muito para as redes, o que eles fazem, como eles trabalham, e a gente esquece de olhar como a gente está trabalhando e o que a gente tem que fazer. E essa decisão foi tomada lá atrás. Literalmente, eu não olho para a concorrência, não olho, eu não quero saber, não me interessa o que o outro está fazendo. Tanto que, para você ter ideia, na minha rua, em menos de já foi lá, né? Menos de 1 quilômetro, são 8 academias. Na mesma rua. Não é no bairro, é na mesma rua. E todas as academias legaisinhas, inclusive a 50 metros, 1.800 metros de pura demonice, que é da Smart. Então,
Quando a Smart abriu, nós tínhamos na época 1.200 ativos, e quando a Smart abriu, eu falei, vai sair uma galera. Cheguei para o meu sócio e falei, vamos tirar aparelho. Meu sócio, pô, tá maluco? Eu falei, não, tô maluco não. Tiramos todas as máquinas e articulados de anilha e diminuímos em 100 metros quadrados a musculação. Aumentamos um espaço de área funcional, aumentamos as aulas, ficamos com, se eu não me engano, posso estar falando besteira, mas 345 aulas mês de coletivas. Botamos funcional, abrimos um CrossFit, que foi a maior besteira que a gente fez, e porque a gente não conhece. Foi modinha. Ah, modinha, não dá. CrossFit é para quem sabe, não é para quem quer. Isso aí você tem que saber mesmo. E nessa mudança aí, a gente fez uma previsão, porque a gente sabe que uma academia estruturada perde entre 10% e 30% dos alunos. Uma não estruturada é tsunami. Tem que ficar olhando para ver o que levou, porque vai levar. Não tem jeito, pode ser a melhor academia do mundo. Não precisa nem ser uma Smart, uma low cost. Qualquer academia que abre, leva cliente, porque o novo atrai. Então, isso é normal. E aí, o que nós fizemos? Fizemos um cálculo aproximado de quanto ia ser e eu aumentei o proporcional do que eu sabia que ia aumentar, que ia sair. Ou seja, não saiu o que eu esperava, graças a Deus, e o aumento funcionou. E a coisa foi andando. Um ano depois, nós estávamos com 2.600 ativos na academia. Um ano depois. Então, eu amo a Smart. Não tenho problema nenhum e adoro quando abre uma outra academia perto de mim, desde que cobre mais. Porque quando cobra menos, ele joga o nível do negócio para baixo e sempre tem aquela galera que vem falar, pô, mas ali é não sei o quê. E eu me incomodava. Hoje não. Hoje essa academia de bairro, que nós temos a 50 metros da nossa outra unidade, foi convertida para Life também, sendo que eu fiz um acordo com meu sócio. Eu só vou converter essa, que era só minha, que era meu xodó, é o meu xodó, se eu puder fazer um conceito diferente. E nós estamos criando a primeira academia premium do bairro. Nós já subimos de janeiro para cá 4 vezes o preço. Mês que vem vamos subir pela 5ª. E até, sei lá, mais uns 3 meses, a gente vai estar cobrando uns R$500 na Lapa. Tô nem aí. A matemática, gente, é simples. Nós temos 800 alunos na academia. Pagando hoje, quer dizer, minto, tínhamos 800. Agora está com 600. Só que antes o ticket era 9,9 no plano e 130 no mensal, com 800 alunos. Hoje a gente tem 600 pagando 159. A partir do mês que vem, 219 no plano e 249 no mensal. Se a gente fizer um cálculo percentual, eu posso perder, sei lá, quase 3 vezes os meus alunos e eu sei que eu não vou perder. Eu sei que eu não vou perder. Porque vai melhorar o atendimento, vai melhorar a qualidade, vai melhorar o serviço. E sempre tem gente querendo qualidade e serviço. São estudos que mostram, não sou eu que estou falando. Então eu acho que a gente tem que primeiro, qualquer um aqui, eu já falei isso no grupo da gente e vou falar isso eternamente. Nem conheço a academia de vocês, não conheço. Não sei como é, não sei o que tem de equipamento e pouco importa isso. Não sei como é a estrutura, não sei como é que é o visual. O que eu posso falar com certeza é que vocês estão cobrando menos do que vocês podem. Isso eu tenho certeza. Nem sei quanto vocês cobram, mas vocês estão cobrando menos do que vocês cobram. Eu tenho certeza que vocês entregam mais do que vocês estão cobrando. E sabe por que vocês não aumentam? Porque vocês têm medo. Só isso. A hora que perder esse medo, vai com medo mesmo. Só aumenta. Vão reclamar? Vão. Mas vão reclamar também se vocês não fizerem nada. Então, cara, aumenta, é a primeira coisa. Ah, fala isso, é mole com a estrutura que vocês têm. O Vitor foi na minha academia antes de eu virar a chave. Eu fiz uma loucura controlada, que eu falo que é um experimento social, que eu deixei a minha academia deteriorar por 1 ano, literalmente. Eu falei com a minha equipe, eu só vou fazer mudança estrutural física o dia que vocês entenderem que o diferencial da academia está na equipe, não está em estrutura. Estrutura basta chegar um cara com dinheiro e botar ali e fazer. E aí? Será que só dinheiro resolve? Eu já vi muita academia com dinheiro aí fechando. Muita, não é pouca não. Então, isso aí é fato.
e nós começamos a fazer um trabalho de dentro para fora, eu parei de fazer qualquer tipo de propaganda, parei, por isso que ele falou o lance de vender e de comprar. Eu desativei o meu Instagram, virou simplesmente um portal de comunicado. Esse negócio de dancinha, eu tenho uma raiva desse troço. Porra, se eu pudesse, eu batia nos professores. Mano. Dancinha, meme, eu detesto. Mas cada cachorro... É isso aí, que lamba a sua pata. Será? Então, Será que você não gosta? Eu tenho um ódio disso. Eu tenho um ódio disso. O Vitor tem uma denominação muito legal, que ele fala que a academia dele, o posicionamento dele é rústico. Faz sentido. Ou seja, e o que tem de errado nisso? E onde é que está escrito que tem que ter um posicionamento? Como é o nome do seu marido que é o marombeiro maluco? Alexandre. Ou seja, eu já fui marombeiro maluco, eu fui fisiculturista, sobrou isso aqui. Não dá para manter com 60 anos essas loucuras que tem um negócio chamado osteoporose. Hã? Eu sei o que é isso. Eu sei o que é isso. Hoje eu já não tô nem aí. Fio, ele ter esse posicionamento, desde que ele consiga agregar um número suficiente de pessoas que queiram a mesma coisa. Se você se posiciona assim, ok. Não tem certo e errado. Tem o que funciona e o que não funciona. E volto a falar. Montem um negócio para atender um público específico. Se quiser agradar todo mundo, esquece. Não vai. Então eu acho que o que eu mais tenho para falar para vocês e ao longo desse bate-papo aqui com a gente, o Pedro vai falar muito disso, eu vou me meter várias vezes aí, porque eu sou metido, falo pra caramba, vocês já notaram, e bem feito quem mandou ele me chamar, me fez acordar de madrugada para vir para cá, então eu não acordo cedo, e então isso é uma coisa que eu posso garantir para vocês, garanto, bota minha mão no fogo. E já fiz até coisas assim loucas de falar, faz isso, se não der certo, você me manda a diferença que tu perdeu, que eu pago. Eu assino esse contrato. Sem fazer nada, não é trabalhando para a pessoa, não. Assim, manda para mim, eu assino o contrato. Se não der certo, a diferença que vocês tomaram o prejuízo, eu boto do meu bolso. Mas se der certo, o primeiro mês a margem você transfere para mim. Ninguém quis fazer até hoje, não sei por quê. Mas eu faço até hoje, se quiser. E é isso aí, gente. Espero realmente poder colaborar com vocês e passar um pouquinho desses 34 anos aí que eu tenho. E para fechar, para deixar os outros falar, eu tenho a acrescentar só mais uma coisa. Eu tenho muito mais a colaborar com as merdas que eu fiz do que as coisas que deram certo. Pode ter certeza nisso. Então, por isso que a nossa conversa sempre em relação ao Douglas. Porra, o Douglas precisa criar um modelo que seja autônomo e autossuficiente e que dê lucro e que tenha um período de margem de experimentação para depois você abrir um novo negócio. Abrir um novo negócio. Temos casos aqui, tá? O meu também, que eu abri uma academia desse jeito. Peguei uma academia, não sabia nada de gestão profissional, peguei outra. Aí era o Pedro trabalhando nas 2 unidades todos os dias. Loucura. Então, assim, isso é pra vida, tá? Vocês têm 2 unidades, também você vai pra segunda em breve, você tá indo pra segunda. Cara, é desejo. Quando o desejo é maior do que a necessidade, a gente faz. O problema é que a consultora na nossa cabeça é uma necessidade, não é um desejo. O seu desejo não é ter uma consultora, o seu desejo tem que ser ganhar dinheiro. Ganhar dinheiro. Aí tu volta a consultora. E ela vai fazer, ela vai vender, ela vai certeza. se pagar e Com vai fazer certeza. dinheiro. A mesma coisa o coordenador, a mesma coisa o gerente, a mesma coisa o líder, e assim vai. E o teu negócio vai crescendo gradativamente. Então, você primeiro coloca uma consultora, gerou, coloca um coordenador, coloca um gerente, quando você vê, tem toda a estrutura que o Pedro montou ali. E aí você vai ver a tua academia lotando e você ganhando dinheiro. Aí tu fala assim, caramba, dei sorte. Então, mas a experiência faz você pensar de que forma? Eu preciso estar com tudo redondo, ter dinheiro para colocar. E na verdade é totalmente o contrário. Eu preciso estruturar, colocar e ela vai render, e ela vai fazer dinheiro. Sendo que a gente, quando começa, a gente não tem essa percepção, não tem esse conhecimento. Aí gera um medo de, vai dar? Será que no final do mês vai fechar e eu vou ter dinheiro para pagar essa conta? E aí essa virada de chave que a gente precisa ter. O pensamento é simples. Vocês têm negócio. O negócio é um investimento. Vocês, quando for abrir a academia de vocês já
pegaram os alunos em volta e falaram assim, galera, me paga, porque depois que vocês me pagarem, daqui a 3 meses eu abro uma academia para vocês treinarem. Não, vocês acreditaram, vocês botaram grana, botaram energia, botaram suor, porra, abriram mão de família, de tempo, de amigo, de sair, montaram um negócio acreditando que aquele negócio vai trazer um retorno financeiro. Isso tem que ser em todos os segmentos dentro do negócio. Eu vou colocar uma consultora, isso é um investimento que eu estou fazendo, mas eu não tenho dinheiro, se vira, vende roupa, pega arruma um agiota aqui no mata, só bate, dane-se, arruma e pega dinheiro e faz, acredita, porque cada coisa que você faz em melhoria do seu negócio e profissionaliza mais ele, mais o teu negócio vai crescer e mais dinheiro vai dar, pode ter certeza disso. Vou falar sobre uma coisa aqui, antes da gente dar uma pausa já, para vocês fazerem um lanche, um banheiro e tal, mas que resume um pouco o que a gente falou dessa manhã aqui, que é um termo em gestão que vocês precisam gravar e lembrar todos os dias. Chama microgerenciamento. Microgerenciamento é tudo isso que a gente falou hoje de manhã, que é você ficar na ponta do processo ali, no operacional, querendo centralizar e decidir todas as coisas. Microgerenciar situações, quando na verdade a gente tem que fazer o oposto disso. Ele começou a falar de uma coisa que é basicamente outra coisa importante que a gente precisa saber. Existem 3 níveis, essa é boa para você, Vitão, que a gente precisa organizar dentro da empresa: estratégico, tático, operacional. Então, foi o que ele falou, se a gente estiver no operacional, a gente não consegue estar no tático nem no estratégico. O que é o operacional, tático e estratégico? O estratégico somos nós e nossos gestores, dependendo da responsabilidade que a gente vai dar para eles. É estratégico, é quem demanda, é quem traduz, é quem faz toda a parte estratégica do negócio e diz o que tem que ser feito. Para quem que o estratégico comanda? Quem o estratégico comanda? O tático. O tático são as lideranças que vão cuidar e traduzir o que o dono e o que os gestores querem para aquelas pessoas que estão no operacional. Então, se isso não estiver bem organizado, se a gente não estiver no estratégico, delegando e fiscalizando, que é a função do estratégico é delegar e fiscalizar. É o papel do dono, está escrito aqui. Delega e fiscaliza. Para quem? Para o tático. Quem é o tático? São os líderes. O que eles precisam fazer? Traduzir toda essa cultura da empresa, tudo que é passado para o operacional fazer. Se essas regras, se essas fases são respeitadas, as coisas fluem. É basicamente isso. No microgerenciamento a gente queria fazer tudo. É fácil de pensar quando você pensa na estrutura do corpo. O tático, o estratégico é a cabeça. O tático é o corpo e o operacional são os membros. A cabeça comanda o corpo une todos os membros. Sem a cabeça mandar, o corpo não reage. Sem o corpo, não tem o operacional, ele fica solto. E se não tiver a parte tática juntando todos os membros, cada um faz uma coisa. E é o que acontece na maior parte das academias. Tem uma galera com uma boa vontade, querendo fazer coisas legais. Mas será que ele está indo na mesma direção que tem que ir? Então, a ideia do estratégico é, a direção é essa e vamos embora. Ele dá o comando para o corpo dá o comando para os membros para poder agir. E é assim que funciona. A partir do momento que isso aí está tudo em sinergismo, cara, voa. Aí tu abre 3, 4, 5 e vai embora. Gostei dessa analogia, vai me ver falando isso em outras palestras. Um amigo meu, entendeu? Eu vou usar esse exemplo assim, um amigo meu falou, gostei dessa aí. Para finalizar aqui, antes da gente dar a pausa e terminar a apresentação aqui das pessoas, Rafael, nosso líder de unidade da Academia de Realengo, da unidade de Realengo, por mérito. Saiu o anterior, teve um problema pessoal, não foi da academia, foi com a família dele, saiu e ele mesmo escolheu quem ia ficar no lugar dele. E antes dele sair, ele ficou durante um mês, né, treinando o Rafael para assumir a unidade. E aí depois a gente vai falar do papel dele aqui. Só uma observação disso que ele falou. Notem uma coisa, parece besteira o que ele falou, que ele ficou um mês antes de sair treinando ele. Se não tem essa coisa do pertencimento, ele quer que se dane. Ele ia chegar, eu tô com um problema, vou embora, vou treinar ninguém, não quero saber. Isso já é base de uma cultura que foi feita dentro da academia, de entendimento, de necessidade, de importância dentro do processo. A partir desse momento, isso é replicado para todo mundo.
Aí, tipo, uma pessoa vai sair, pô, cara, olha, eu vou sair porque eu tô, mas vou cumprir o aviso prévio, eu não vou te largar na mão, eu vou preparar o outro para te não deixar aí desguarnecido. Isso é cultura. Se tu vê aí os caras chegarem em academia, trabalha segunda, quarta e sexta, chega na sexta e fala, segunda eu não venho mais. Porra. Aí sabe o que acontece? O que os donos fazem? Um exemplo bom agora, tá? Agora eu dei um exemplo bom, positivo, agora negativo. Olha que coisa, eu já fui assim, tá? Aí o cara faz isso, chega num dia e fala assim, pô, não vou vir mais. E vai trabalhar na academia do concorrente, próximo de vocês. Ou enfim, só o cara é como um completo irresponsável e fala que vai sair. Aí sabe o que a gente faz, na nossa ingenuidade? Manda mensagem no grupo, muito obrigado por todo o serviço prestado e tal. A gente está aplaudindo o errado. Essa pessoa tem que ser, assim, não é de maldade isso, tá? Não estou falando algo pessoal, é de trabalho, isso é profissional. A pessoa tem que sair do grupo da forma que seja uma mensagem clara para todo mundo que fica, que a pessoa saiu bem, porra, vai ter bolo, vai ser um negócio, vamos fazer uma despedida, a choradeira, vai ser lindo. Agora, a pessoa saiu de forma errada e a gente vai aplaudir o errado? Não. A pessoa, o Vitor bateria na pessoa, sabe? Eu tenho certeza que ele tá mordendo a boca. Ele tá ali assim, ó. Ele tá assim, ó. Faleceu agora. Fulano faleceu, saiu do grupo. Não, nós temos uma mensagem pronta lá, que quando acontece uma coisa dessa, a gente fala, fulano de tal saiu da equipe por não estar mais compactuando com a nossa filosofia de trabalho. Sai fora. Boa! É o recado que fica para os outros. Em relação a tudo aqui que a gente pega, para ele, que tem 22 unidades, é um pouco mais difícil ele ter acesso a isso, que é muito comercial, vamos dizer assim, consegue conhecer todo mundo. Mas a gente tem menos unidades, a gente consegue ver profissional. Hoje eu tenho uma equipe pequena, demais. Só que é uma equipe que eu tenho funcionário com 6 anos comigo, desde quando abri. Tem o Vinícius, que é um cara excepcional. Então, minha equipe é muito fechada. E quando eu contrato alguém, às vezes, antes, né, hoje não, eu tentava segurar o cara pelas coisas boas que ele fazia, as ruins eu deixava passar batido. E muitas das vezes, por quê? Medo de não ter como cumprir ou eu mesmo ter que fazer, porque minha equipe ela é muito restrita, eu sou muito centralizador. E hoje eu estou tentando abrir um pouco mais a mente para botar mais pessoas, só que eu não quero qualquer pessoa dentro da minha empresa. Por que eu não quero? Aquilo me traz problema. Então, esse negócio de ter pessoas para sair em qualquer momento e para outro local, essa semana eu tive uma situação assim. Então, para mim, eu costumo falar para ela, é de arrasta para cima. Eu vi que a pessoa não está naquela sintonia realmente, né, da empresa, não veste a camisa, eu já fico já de sobreaviso. Porque se ela não veste a camisa, por que eu vou ter que abraçá-la? Então, realmente, eu quero quem realmente está com a gente. E agora eu tive até uma menina que ela saiu, eu até indiquei pro Pedro, ela saiu, deixei as portas abertas, que ela falou comigo, não, vou ficar até o final do mês. Aí chegou, não consegui arrumar ninguém, ela Alexandre, eu vou ficar até você conseguir. Porque se eu saísse em dezembro, eu sabia que você ia surtar, porque tu não tinha ninguém, estava passando um processo meio complicado. Então é muito importante a gente ter realmente pessoas, a gente vai poder identificar pessoas que vão realmente ficar com a gente por mais tempo, são mais sensíveis, são mais, como se fala, fiéis. O que aconteceu? Vou sair mês que vem, mas vou te deixar preparado para isso. Então, realmente, antigamente eu tinha medo, hoje não. Eu vejo as pessoas, se não estava vestindo a camisa, infelizmente não fez parte da equipe. São seletos. Meus funcionários são muito seletos. Eu tenho uma equipe bem fechada, pequena, porém é minha equipe. Precisamos tratar a equipe como se fosse filho. O filho, se fizer uma coisa errada, a gente tem que punir, a gente tem que repreender e mostrar o certo. Se a gente não faz isso e passa a mão na cabeça, quando cresce, pinta o cabelo de azul. Aí, ferrou. Para fechar essa parte inicial, tem uma frase que eu costumo dizer que é a seguinte: tudo que é feito que nós fazemos, tudo que é feito é um recado que é dado. Tudo que é feito é um recado que é dado. Nenhuma ação nossa pode passar batida, desapercebida, sabe? A gente tem que estar consciente com a intenção daquilo ali. Qual o recado que isso passa para os demais? Isso é importante. Só para finalizar aqui, Rafael, líder de vendas de Realengo. Maria hoje, Gabi está de férias, nossa líder de venda de Realengo.
E aí, qual é uma da... Já fica pra você. Já. Tá de férias, tá querendo. Tá de férias e tá aqui. Tá querendo. Douglas, ó, pra falar pra você. Tá de férias, como é que faz com uma líder de venda? Quando chegar o momento das férias dela, como é que faz? Então, aí você tem que ver quem é a melhor vendedora que já está concorrendo a um cargo de líder de venda de uma possível unidade, ou se ela subir de cargo acima de líder de venda, uma outra pessoa ficar, e essa pessoa já está passando por esse período de experiência na liderança de venda, que é a Maria, convidada hoje, por quê? Ela precisa beber esse suco que a gente está falando de gestão aqui, para ela entender a responsabilidade que ela tem, caso ela concorra a esse cargo que nesse momento é dela. Então, é importante que, por exemplo, eu pedi para os meus líderes trazerem uma pessoa, pelo menos, que são os que eles estão vendo ali potencial. Igual futebol, divisão de base. Pô, esse cara aqui tem potencial para ser profissional. Então já começa a trazer esse cara aos poucos aqui, entendeu? Já vai formando na base. É o lance que eu falei para vocês. Não é difícil. É difícil às vezes porque você está olhando uma parada muito pequena. Se você olhar para quem está dentro e começar a formar de casa, quem forma da base forma mais forte, tá? Ô Pedro, pegando um ponto que a gente falou agora, já aconteceu comigo, eu não sei se já aconteceu com vocês. É igual ele estava falando. Às vezes você tem um funcionário que ele fala assim, ó, vou sair, mas só vou sair daqui a 30 dias. Existem dois pontos. O cara que vai cumprir isso e o cara que vai sacanear. Tem gente que fala assim, não, vou sair daqui a 30 dias, mas começa a faltar, não dá tanto importância, porque ele já vai sair. Então existe um funcionário que ele vai cumprir aqueles 30 dias, mas tem um cara que ele não vai cumprir. Então a gente fica sobre alerta sobre isso. Quando o cara fala que vai sair, tem pessoas que já falam assim, não precisa vir os 30 dias. Pode sair agora, entendeu? Porque já aconteceu comigo. É raro, eu diria o seguinte, é raro a gente conseguir fazer com que os nossos colaboradores cumpram aviso prévio. É muito raro. É muito raro. E sabe por quê? É raro e perigoso. Por isso. É raro porque é perigoso. Porque contamina, mano. E às vezes a pessoa que ele está treinando. E aí piora a situação toda. É aquela velha máxima. Aquela velha máxima que todo mundo conhece. Tem uma que é clássica, que essa é muito, muito clássica. Você é rápido para demitir e você demora para contratar. Você precisa de mais tempo para contratar e para demitir, ó, tem que ser rápido.